Amigos do Sistema Rural de Comunicação, dando sequência a essa nossa série de entrevistas de seridoenses espalhados pelo mundo, né? A gente hoje conversa com a caicoense Patrícia de Almeida. Patrícia, seja bem-vinda. Aqui é um prazer conversar com você, é uma satisfação imensa conversar com você. Queria que a gente iniciasse esse nosso bate-papo de hoje falando um pouco de você. Quem é a sua família aqui em Caicó? Quando é que você deixou a cidade? Onde é que você mora? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Marcos. Então, eu deixei Caicó em 99, 2000, mais ou menos, que eu fui morar no Rio de 99, 2000 não, 90, 91, né? Que eu fui morar no Rio de Janeiro. E meus pais moravam aí em Caicó, a gente morava lá no Castelo Branco, no bairro Castelo Branco. E hoje em dia eu tenho aí em Caicó só meu irmão Miguel, porque minha família, meus pais se aposentaram, foram morar em Cruzeta, e minha irmã, Micheline, também. Meu filho, que é caicoense, nascido em Caicó, eu, no final das contas, eu nasci em Cruzeta, e depois eu fui morar em Caicó, e me considero caicoense de coração, porque eu passei minha juventude em Caicó, né, minha grande parte da minha vida, e depois do Rio de Janeiro, que praticamente eu morei 10 anos lá, eu viajei e no ano de 2000 eu vim morar em Milão. Então, são exatamente 20 anos que eu moro aqui. Eu Você... casei, separei e fiquei aqui. E estou aqui até hoje. E você atua em que profissionalmente aí em Milão? Hoje em dia eu trabalho com personal organizer e personal stylist, tipo, eu acompanho as pessoas. Eu trabalhei nesses 20 anos, praticamente eu trabalhei no mundo da moda. Eu sempre trabalhei em showroom. Cheguei aqui com 30 anos, eu não acreditava que era possível ainda trabalhar de modelo aqui, mas aí todo mundo falava que não importava a idade. Então, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei ainda como modelo. Depois eu fiquei trabalhando no mundo da moda, comecei a fazer apresentação de coleção, trabalhando dentro do showroom, que é junto com o estilista, né, com quem produz. E trabalhei no setor comercial por muitos anos. Depois eu trabalhei em loja, em boutique, e hoje em dia eu trabalho para mim mesma, né? Tanto que é um momento difícil, porque quando eu comecei a trabalhar para mim, por conta, aconteceu tudo isso. Como é que está a situação de vocês aí em Milão? A Itália vem sendo, infelizmente, muito castigada, né? Por causa dessa pandemia. Exato, exatamente. A Itália está bem castigada. Até agora o governo não é que deu nenhuma disposição de dinheiro, de ajuda, né? Eles falam uma coisa um dia, no outro dia eles mudam totalmente de assunto, mas a gente fica na esperança que alguma coisa boa possa acontecer. Já tem muita gente preocupada, tem muita gente desesperada, né? Tem muita. Graças a Deus aqui não é a situação que infeliz ainda, né? De ter gente nas ruas, de ter gente passando fome. Existem pessoas nas ruas aqui, é claro que existe, mas em uma percentual muito pequena. As pessoas estão começando a ficar preocupadas, claro, porque infelizmente aqui tem muito essa visão ainda do material, né? E é uma coisa que é básica, que é nossa, é uma coisa que faz parte do ser humano, para a gente sobreviver, é claro, o material, mas tá difícil, né? Porque eu estava falando hoje até com uma amiga minha que hoje são exatamente hoje, quer dizer, é o sexto domingo que nós estamos dentro de casa, né? Literalmente em Que casa, não sai para canto nenhum. literalmente dentro de casa. Sair para ir no supermercado, sair para ir na farmácia. No supermercado, eu enfrentei uma fila de 1 quilômetro, né? São 3 horas mais ou menos de fila. Na porta do supermercado tem o pessoal da saúde com um termômetro que é em forma de uma pistolinha que eles botam assim para medir a temperatura. E se você tiver uma temperatura mais elevada, você já não entra, você já vai colocada de lado e vem já uma assistência para você. Então é um processo muito lento esse processo do supermercado. O supermercado, mesmo que seja um supermercado gigantesco, entram
5, 10 pessoas por vez, dependendo, né, do dia. Que Então, tipo de. Você falou, por exemplo, que enfrentou uma fila de mais de 1 quilômetro para poder realmente entrar no supermercado. Qual é o tipo de sentimento que existe entre as pessoas uma com a outra, por exemplo? É de desconfiança, é de medo, é de solidariedade? eu fui com uma amiga minha que mora perto da minha casa, né? A gente distante assim uma da outra, mas fomos juntas conversando de máscara, de luvas. E infelizmente, chegando na fila do hospital, eu acho que só tinha do hospital, desculpa, do supermercado, só tinha eu e ela que conversávamos, porque cada pessoa estava lá parada com o celular na mão. Então, entre todo mundo que estava ali, você via quase ninguém interagindo. Quando eu cheguei, eu perguntei para uma pessoa e a fila tá assim desde cedo. Ela falou: aqui tem 2 horas que eu tô aqui, né? Então eu falei: então tá. Mas depois virou, pegou o celular e continuou no celular. Não tem muito essa coisa de medo, porque aqui ainda é uma cidade bem segura. Então ainda não aconteceu ainda de roubo, até porque não tem ninguém na rua, né? São poucas as pessoas. Para a gente sair na rua, tem uma folha, que é uma autorização, que você tem que copiar, dizendo que você está saindo para ir no supermercado, para ir na farmácia, para fazer alguma coisa de essencial, né, de útil, porque você não pode sair por acaso. Então, a gente tem essa folha que você apresenta dizendo: olha, eu tenho autorização de sair. Eu me estou autorizando a mim mesma, né, me estou dando essa responsabilidade. Porque tiveram muitos casos de multa, a multa custa 200 euros. Eles deram muitas multas por muita gente que estava ainda indo correr ou passeando com cachorro e não, tipo, no seu bairro, né? Que se afastou mesmo do local permitido, que geralmente eles dizem 200 metros. Então, a situação está tensa, claro que está tensa, mas ao mesmo tempo está bem controlada. E o que é que mais mudou? Por exemplo, o comércio está fechado, as indústrias não estão praticamente funcionando, os espaços públicos também estão totalmente esvaziados. Essa é a realidade que a gente, por exemplo, vê aqui pelos noticiários. É isso mesmo que está acontecendo na Itália? É isso mesmo. Tá tudo fechado. Tem uma previsão para o dia 13, né? A segunda semana de abril, mas até agora não foi nada confirmado. As pessoas estão preocupadas, as indústrias estão fechadas, tem empresas que trabalham, que é necessário que os funcionários se apresentem, então, tipo, cada dia vão 2 pessoas, que aí fica cada um em um lugar diferente do outro. A maioria está trabalhando em casa, né, através do computador, e quem trabalha aqui, os pequenos comércios, as padarias estão abrindo ainda, porque tem até uma padaria aqui na minha rua que ela abre até uma certa hora, né, um tempo limitado, não é o dia inteiro como antes. E os supermercados grandes, farmácia tem uma ou outra, não são todas, e os horários também são limitados. E você vai pela uma janelinha assim que tem pequenininha, eles atendem só ali, não é que você entra na farmácia. O supermercado também não é que tem mais, não tem o fornimento que sempre teve, né? A diversidade para a gente escolher. Agora está tudo muito restrito, tudo muito. Outro dia eu fui no outro supermercado pequeno aqui perto de casa que eu não achei ovos. Tipo, não tinha mais ovos, não tinha açúcar. Então a situação tá complicada, mas a gente ainda consegue sobreviver, sabe? Não é uma coisa do pânico total, não. Aqui no nosso país, por exemplo, o governo federal anunciou uma ajuda emergencial de R$ 600 por mês para os autônomos e para as empresas um empréstimo para ajudar com que eles paguem, por exemplo, os salários. O governo italiano tem dado que tipo de incentivo para que as pessoas fiquem em casa? Então, até agora, eles não deram nada de concreto para ninguém, sabe? Eles fizeram propostas de ajuda também, mas para quem tem família, ou então quem realmente está passando fome,
E eu até agora, falando com um amigo meu que é contador, é comercialista, que me dá sempre conselho, que quando sabe de alguma coisa assim, ele me passa sempre a informação, ele falando, é tudo muito falado, aí você tem que fazer o pedido, né, no site, que você realmente é uma pessoa que você está desempregada, que você precisa disso, aí eles vão analisar, mas tipo, na primeira semana que eles deram essa disponibilidade, que eu acho que era até de 600 euros, eles deram a disponibilidade na mesma hora. Claro que o número de pessoas que pediu ajuda ultrapassou o que eles esperavam. Então, até agora, de concreto, eu não vi ninguém falar que recebeu nada. Saiu essa lei, né? Essa lei dessa ajuda, e as pessoas foram mais pessoas do que eles esperavam que pedissem o contributo do governo, né, a ajuda do governo. Então, eles estão ainda analisando, porque que eu saiba até agora, ninguém que eu conheça, e eu conheço muita gente que trabalha aqui, que precisa dessa ajuda, até agora ninguém recebeu nada. Nada. E o que é que você em particular, o que é que você tem feito para, digamos assim, conviver com esse isolamento, né? O que é que você tem feito em casa, o que é que você não fazia antes, o que é que teve que adotar de costume no seu dia a dia? Ó, primeiro, eu comecei a exercitar a minha profissão, que é de ir na casa, eu vou na casa das pessoas, reorganizo todo o armário, o guarda-roupa delas, dou dicas de como se vestir, que a maioria das pessoas tem roupas que não usam há anos e fica ali guardada, porque, não, porque eu não sei como é que eu visto. Então, eu fiz exatamente, comecei por aí, arrumando minhas gavetas, meus armários, separando o que não me serve mais para dar para alguém que precisa. Depois eu fui realmente dar uma geral em tudo, porque a gente tem armário de comida vencida, que você está ali guardado, que você faz, não vou usar, vou usar daqui uns dias e acaba que você não usa mais. Então, eu comecei dando uma limpeza e uma arrumada. Depois, eu resolvi começar um curso de inglês, que fazia tempo que eu estava querendo fazer esse curso de inglês e nunca tinha tempo. Eu falei, agora eu vou ter tempo para fazer esse curso, porque querendo ou não, eu tenho tempo, tenho só que me disciplinar e dizer, todos os dias eu vou fazer nem que seja uma aula. Além disso, comecei a dar assistência, né, a várias pessoas que eu conheço, brasileiros e também alguns italianos que moram aqui, que se sentem sozinhos, que se sentem que são depressivos, já são um pouco depressivos e nesse momento estão tristes, não, porque eu não sei mais o que fazer, porque você não sabe o que fazer, pois eu sei o que fazer. Vamos lá, vamos se encontrar todo dia. Vamos tomar um café. Isso pelo telefone, pelo Skype, o WhatsApp, vamos tomar um café. Amanhã, 3 da tarde, a gente toma um cafezinho, tá certo? Pega minha xícara de café e vem pra cá e fica esperando o povo. E vamos conversar, né? E vamos conversar e contando e procurando falar de coisas alegres para ver se essas pessoas mudam a sintonia, né? Porque eu sei que não é fácil. Eu tô sozinha, mas eu não, em momento nenhum eu me senti sozinha. E essa ajuda, em momento nenhum. Essa ajuda que você dá, por exemplo, também serve para você. Claro que serve. Serve para mim, me ajuda muito. Eu adoro a companhia das pessoas. A gente até, às vezes, você vê alguém reclamando de uma besteira que não tem. E eu faço, não, imagina, olha, sei de coisa muito pior, vamos mudar de assunto. Outro dia eu fiz um encontro com 2 amigas minhas italianas que trabalhavam comigo e elas estavam fazendo um happy hour, né, com a taça de vinho, eu nem vinho em casa tinha, para brindar com elas, nem que fosse no computador. Aí eu falando com elas e rindo, elas falando, nossa, Patrícia, como é que você consegue tá rindo desse jeito? Tá toda bonita, toda alegre, numa situação dessa. Eu falei, não, minha filha, mas essa situação não entrou em mim, não. A situação está lá fora. Eu me orgulho muito de ter esse espírito brasileiro de alegria, de me comunicar, de passar coisa boa, de passar coisas boas para as pessoas, né? E elas falaram, nossa, que bom, agora a gente vai te ligar todo dia. Eu falei, não, vamos combinar 2 vezes na semana, né? Porque senão, eu brincando assim com elas, né? Eu vou falar de coisas boas, e vocês chegam aqui com essas caras tristes? Não, vamos. Ou vocês mudam, brincando assim, né? E elas, nossa, depois agradeceram, porque ligaram tristes
e no final da ligação, da nossa conversa, elas estavam totalmente diferentes, né? E eu, claro, que fiquei feliz da vida. Aqui do outro lado, aqui no nosso Brasil, a gente está assistindo pelo noticiário, por exemplo, a situação que passa a Itália, que são quase 15 mil mortes, né? E aí, por exemplo, vocês procuram um pouco se desligar desse noticiário, vocês acabam não absorvendo, por exemplo, toda essa notícia, todo esse pânico que passa o país? Eu, sinceramente, eu vou te dizer com todo o meu coração, eu parei de ver televisão. Então, uma vez por dia, eu dou uma olhada no site do Ministério da Saúde, para me atualizar. E tenho amigas minhas enfermeiras, pessoas bacanas demais, que moram no meu coração, que nesse momento se encontram na linha de frente, né, dessa guerra com o corona. E eu sempre falo com elas, porque elas sempre ligam para, assim, Paty, ajuda aí, carrega aqui minha bateria, por favor. Me carrega com tua alegria, com tua energia, porque eu estou num plantão atrás do outro, estou precisando, né? Naquela situação lá. Então, geralmente elas me informam, elas falam, tanto que outro dia uma amiga minha falou, nossa, estou tão feliz que hoje entrou 5 pessoas só com coronavírus, assim, como se fosse nada, né, 5. Aí eu falei, nossa, Cláudia, ela falou, hoje entrou 5 pessoas e a gente ficou todo mundo, assim, radiante, porque era como se fosse uma vitória, né, 5 pessoas. E eu tento pensar, eu sei que é real, porque eu tenho vontade de sair também, eu tenho vontade de encontrar as pessoas, como eu falei, esse é o meu 6º domingo dentro de casa, mas eu tento ver coisas boas, coisas positivas, eu tento ver, olha só que maravilha que eu estou tendo tempo para falar com pessoas que fazia eras que eu não encontrava, que eu não falava, eu estou fazendo esse curso, eu estou lendo, eu estou tentando escutar músicas boas, vendo os filmes legais, sabe? Então eu acho que todo mundo pode, no seu mundo, na sua casa, no seu apartamento, mesmo que seja pequeno, eu moro num lugar muito pequeno, mas todo mundo pode encontrar a paz, um pouco de alegria, um pouco de positividade, mesmo estando dentro de casa, né? Eu digo sempre, olha o tanto de coisa que a gente tem para agradecer, porque num momento como esse, a gente tem, todo mundo tem internet, né? Todo mundo tem um celular, todo mundo hoje em dia vive com o celular na mão, né? É tanto que a gente sai para jantar, sai para ir comer uma pizza, vê sempre as pessoas, cada uma olhando e chatando no celular. Ninguém fala com ninguém mais, né? Então, já que a gente tem essa possibilidade de ter um celular para falar com as pessoas, vamos aproveitar, porque é feito justamente para isso, para unir quem está longe. Apesar de muitas vezes ele distancia quem está perto, né? Mas vamos aproveitar essa possibilidade, porque eu me lembro, anos atrás, quando eu fui para o Japão a primeira vez, a dificuldade que era para eu falar com minha família, porque a gente não tinha, eram 12 horas de diferença, né? Era meia-noite, meio-dia, então à meia-noite de lá eu não podia sair para ir na rua, para ir para os telefones públicos para poder ligar para minha mãe e sem saber se eu ia conseguir falar, porque na época lá em casa também não tinha telefone. Tinha que pedir para a vizinha de casa, ir lá em casa chamar minha mãe, para depois eu ligar para ela para poder dar sinal de vida. Ou então escrever. Escrever uma carta por semana, que quando a carta ia lá que voltava já tinha mudado um monte de coisa, né? Então, a gente tem até que agradecer, porque nesse momento nós temos a tecnologia da nossa parte. Eu agradeço todo dia por isso, porque em momento nenhum eu me senti sozinha. E, Patrícia, quais são as lições que você consegue tirar de tudo isso? Porque a gente sabe que nos grandes sofrimentos a gente também tira algumas lições, né? O que é que você consegue tirar de lição de todo esse momento? Exato. Eu acho que é um momento que a gente, primeiro de tudo, você consegue se encontrar, né? A paz interior. Porque a gente pode ser feliz sim, mesmo sozinha, né? Você aproveita para ir vendo umas coisas na tua vida que não deram certo, vendo onde você pode mudar,
vendo aonde você pode ser mais útil, né? Porque nesse momento é um momento que a gente tem vontade de ajudar realmente as pessoas. E mesmo nessa distância, como eu falei, é possível através de uma ligação, através de uma videochamada, através de uma mensagem positiva que você passa para as pessoas. Eu acho que nesse momento também é muito importante a igualdade entre os povos, entre as raças, entre as religiões, porque nesse momento não existe esse vírus, ele não escolhe quem é preto, branco, amarelo, japonês, chinês, africano, presidente da república, diretor de empresa, o mendigo da rua, a faxineira, ele não escolhe, ele não está ali a distinguir uma pessoa da outra, né? Ele é para todo mundo. Então, que as pessoas possam, assim como eu, ter consciência de que somos todos iguais nesse momento. Então, da gente aproveitar esse momento de igualdade e ter mais respeito pelos outros. E por nós mesmos, é claro. Eu falo sempre que quando eu peço sempre para as pessoas ficarem em casa, eu peço porque é o que eu fiz também no começo. Eu falava assim, não, mas será, gente, isso deve ser coisa besta, imagina. Essa coisa de dizer que esse vírus faz isso e isso. Então, eu ainda continuei saindo, ainda continuei indo trabalhar, mas eu saía de máscara, já usava minha mascarinha e tudo mais, mas eu fiquei naquela coisa, né? Eu e todos os italianos, inclusive a gente publicou um vídeo que dizia assim, Milano não se ferma, Milano não pode parar. Então, eram várias fotos, vídeos de Milano, cheio de gente, a cidade lotada e tudo mais. E, nossa, a gente publicou aquele vídeo com o maior orgulho do mundo. Aí, uma semana depois... Porém, incentivada pelo governo, né? Incentivada pelo governo, claro. Uma semana depois de um contagiado, passou para 10, 10 passou para 100, 100 passou para 1000, de 1000 passou para 10.000, e vocês sabem como é que está a situação da Itália agora, né? Então, eu fui a primeira a me redimir, fiz um vídeo, postei, pedi aos meus amigos desculpa a todo mundo e continuei insistindo, pedindo às pessoas no Brasil para não saírem de casa, porque é muito sério. A gente não imagina que o negócio seja tão perigoso, uma coisa que é invisível. Inclusive, você fala sobre isso e todo mundo tomou conhecimento de que o próprio prefeito de Milão pediu desculpas por ter lançado essa campanha, né? Exato. Como é que isso repercutiu na cidade aí entre vocês? Então, foi assim, entre as pessoas que eu conheci, né, todo mundo estava com o mesmo pensamento do meu, estava todo mundo tentando pedir as outras pessoas para ficarem dentro de casa, para não fazer o que a gente fez, para não ter essa coisa de dizer, não é nada não, imagina, vai passar, ninguém vai parar. Né? A gente viu que estava errado, todo mundo reconheceu que estava errado, todo mundo achou muito digno da parte do prefeito, né, dele ter feito isso, e tentamos nos redimir ajudando outras pessoas, né, porque todo mundo que está aqui, além dos brasileiros, tem gente de todos os países do mundo, e mesmo os italianos, tem famílias que moram nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá, na Austrália, em todo canto. Então, aonde o vírus não tinha chegado ainda, a gente continuou passando essa mensagem, né, de pedir às pessoas para ficarem em casa. Ok, obrigado pela sua participação, que Deus lhe abençoe. Aproveita agora e deixa um recado, uma mensagem para os seus conterrâneos do Seridó, né, do nosso Brasil, nesse momento onde, como você mesmo disse, né, esse vírus ele veio para igualar todas as pessoas, né? Não existe ninguém mais ou menos importante que não esteja, por exemplo, digamos assim, refém dessa situação. Então, que mensagem você deixa para quem está nos assistindo nesse momento? Agora, a mensagem que eu deixo é uma mensagem que eu peço com todo o meu coração, aproveitando que hoje é domingo de Ramos, né, que começa o período da Páscoa, Semana Santa, um período de renovação, de renascimento. Então, vamos rever os nossos conceitos em relação ao próximo, não é? Porque somos todos filhos de Deus, somos todos iguais. Então, vamos nos unir num só coração
pedindo, vibrando, rezando, orando, para que tudo isso possa passar, que possa passar rápido e que possamos sair vivos, sorridentes, felizes e com outra mentalidade de toda essa situação. E vamos nos proteger, porque a melhor prevenção é a proteção.